Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria Intra com o Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro para esse bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo discussões relevantes para sua carteira, os insights, aquelas perguntas que fazem você refletir sobre os seus investimentos e, naturalmente, conversar com as principais gestoras do mercado também para refletir sobre suas posições, sobre as possibilidades, sobre quais produtos nós temos disponíveis no mercado e como elas podem compor a sua carteira de investimentos. E hoje nós vamos falar com a Juliana Freitas, Head de Relações com o Investidor e Comunicação da VBI Real Estate, da VBI Asset, sobre o mercado de real estate, sobre, naturalmente, como aproveitar esses ativos na sua carteira de investimentos. Juliana, prazer recebê-la aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Bom, Felipe, o prazer é meu. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha trajetória e um pouco do que a gente faz lá na VBI. Muito obrigada pelo convite. Um prazer receber vocês aqui. Vocês têm uma história muito interessante com fundos de desenvolvimento, mas sobretudo nos últimos anos, trazendo alguns fundos, vários fundos, para a Bolsa, para tornar esse mercado de real estate acessível a investidores, no seu sentido mais amplo aqui no Brasil. O mercado de REITs nos Estados Unidos ele já é muito mais desenvolvido. Aqui a gente tem fundos imobiliários um pouco há 10 anos de maneira mais consistente, há 20 anos na sua concepção, né? E aí eu queria começar por aí. Como vocês pensam os produtos que vão para a Bolsa? Então, quais são as características desse investidor que vocês surgiram muito olhando para institucionais, né? Como foi essa ponte para levar os fundos listados também na VBI? Bom, então acho que para chegar nesse momento, eu vou dar um passo para trás e vou contar um pouco, né, sobre a VBI. Então, a VBI ela tem em torno de 18 anos, começou com 3 sócios fundadores, com um foco em real estate, então a gente é 100% focado no mercado imobiliário desde então. Só que a nossa base, né, de passivo, ela era 100% estrangeira e institucional. Então, a gente captava dinheiro de investidores, grandes instituições, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, para investir em desenvolvimento no Brasil. Então, ao longo dos nossos primeiros anos, a gente acumulou em torno de 1,1 bi de dólar, investimos nos mais variados segmentos. Então, a gente fez desenvolvimento de lajes corporativas, então diversos edifícios corporativos, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, condomínios logísticos, shoppings, incorporação residencial, diversos, assim, realmente, assim, basicamente atuamos em todos os segmentos, inclusive montando carteiras de crédito estruturado também. Esses fundos, eles tinham um perfil de longo prazo, né? Então era necessário fazer diversos aportes de capital, a gente tinha uma curva J, né? Então você fazia investimentos até que eles ficassem maduros, né? Muitas vezes a gente tinha todo o processo de aprovação de terreno, compra do terreno, aprovação do projeto, depois desenvolvimento, aquele ativo precisava ser locado, para depois ele ficasse maduro e fosse desinvestido, e aí sim a gente pudesse retornar a capital. Então eram fundos bastante longos, né? Eram fundos de 10, às vezes até 15 anos, quando a gente considerava todo o ciclo de investimento. Então a gente começou fazendo isso, e aí em 2012, um dos nossos ativos, a gente tinha feito um edifício corporativo aqui em São Paulo, na Avenida Faria Lima, o FL 4440, hoje um ativo que está dentro do PVBI. Ele estava já construído, 100% locado, o mercado de fundos imobiliários começava a dar um pouco mais de sinais de crescimento, né? Teve um boom ali entre 2011 e 2012, diversos fundos, ainda com um perfil um pouco diferente, eram fundos monoativos, fundos que tinham um perfil de gestão passiva, então eles não eram fundos de portfólio, então você não tinha reciclagem daquela carteira. Nós fizemos, vamos dizer assim, a nossa inserção
no mercado local, onde fizemos o IPO, era um fundo de 215 milhões de reais. Tivemos aí uma inserção grande de investidores pessoa física, e foi a nossa, vamos dizer assim, o nosso primeiro passinho para atender o investidor pessoa física. De 2012 a 2018, a gente continuou com esses fundos que a gente hoje chama de total return, né, que são os fundos que têm foco em retorno de capital, do retorno total, né, que é basicamente a tira ali, né, eles não têm renda, então eles não vão tendo distribuições ao longo do caminho. Mas em 2018, a gente identificou que existia uma oportunidade no mercado local, até porque a gente vinha com uma perspectiva de queda de juros, né? Então, os investidores do Brasil que estavam... basicamente, a gente passou por... Nossa história é uma história de juros muito altos. Então, como a gente tem uma história de juros muito altos, os investidores acabavam, né, ficando muito investidos em renda fixa, até porque tinha um retorno muito atraente para você não buscar tantas outras soluções, né? E aí, em 2018, a gente vê que existia uma perspectiva de taxa de juros mais baixa, né, vindo. E, por outro lado, os fundos começam a ter uma cara... Os fundos que começam a surgir começam a ter uma cara de portfólio. A gente olha para dentro de casa, vê toda a nossa expertise, né, de gestão dos ativos e pensa, poxa, por que não manter os nossos ativos ou buscar ativos já performados e montar carteiras de portfólios, né, de ativos. Né? Então, vamos dizer, deixar a vida daquele investimento até mais longa, né? Porque muitas vezes o que acontecia é que a gente desenvolvia o ativo, quando ele ficava pronto, a gente vendia para um terceiro que realmente mantinha aquele ativo e acabava tendo ali os recebíveis, né, daquele ativo. Então a gente começa a ver uma possibilidade, né? Vocês próprios darem saída para os seus fundos de desenvolvimento. Poderia ser, vamos dizer, uma fonte de originação, não é a única fonte de originação. Hoje, quando a gente olha nossos fundos, a gente tem diversos ativos que a gente comprou ao mercado, mas é um potencial, porque quando a gente faz um ativo, quando a gente desenvolve um ativo, é porque a gente está realmente muito confiante daquele potencial, né? Então, a localização que a gente vai escolher, os prestadores de serviços que vão estar escolhidos, né, na hora que a gente está pensando na construção, o que a gente imagina de potencial de locatário. Isso pensando mais para tijolo. E aí, uma vez que ele está maduro, né, ele tem um potencial ali, toda uma curva de apreciação que pode fazer sentido para um fundo de renda. Né? Então, hoje, quando a gente olha para a VBI, o que a gente começou como sendo uma casa 100% focada em investidor institucional estrangeiro, com grande enfoque em desenvolvimento, embora a gente tinha também uma carteira de crédito. Hoje, quando eu olho meu passivo, eu tenho 85% praticamente do meu passivo que é pessoa física. Né? E quando eu falo em número de investidores, né, mais de 300 mil investidores, e nossos fundos core, ele representa, né, esse percentual, como eu estou mencionando. Então, assim, de fundo de renda. Então, assim, a gente ainda continua tendo fundos de desenvolvimento, mas eles são mais pontuais, eles são muito mais focados numa estratégia específica, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas hoje eu tenho muito mais esses fundos de portfólio, né, de renda. E aí eu tenho uma família de fundos, enfim, a gente pode entrar no detalhe especialmente dos principais deles, mas a gente fez essa migração. E hoje nós somos uma das maiores gestoras independentes, né, de fundos imobiliários no Brasil. E como é essa relação? Porque a gente conversa aqui com muitas gestoras de fundos líquidos também. E aí a relação com o cotista é uma relação de captação. Quando vocês têm um fundo listado, essa dinâmica é um pouco diferente. Porque, na verdade, você está suportando o investidor, mas a negociação das cotas é feita a mercado. Qual o papel aí, especialmente você que está olhando, está nessa cadeira de RI comunicação, o papel da comunicação numa gestora de fundos fechados, nessa troca de informações com investidores? Bom, eu obviamente sou suspeita, mas eu acho que é fundamental, porque o RI, né, por
vamos dizer, por definição, né, a área de relações com investidores, ela vem muito da área de equities, né, então, que é uma área regulatória que veio para suprir o investidor minoritário. Então, quando a gente traz esse ambiente para o fundo imobiliário, porque ele acaba sendo mais similar a realmente uma ação, né, que você vai comprar na bolsa e tudo mais, é necessário que você tenha todas as informações para sua tomada de decisão. Você vai ter que entender se aquele valor da cota ele está abaixo ou acima do valor patrimonial, quais são os ativos que estão inseridos naquele portfólio, quais são os riscos inseridos. Então, quando a gente fala de tijolo, se eu tenho vacância, se eu tenho alguma saída antecipada, se eu vou ter algum desembolso de caixa, se eu tenho uma potencial ali, vamos dizer, obrigação a pagar, que vai me obrigar a fazer uma captação, qual que é o risco dessa captação. Então, assim, é fundamental. Então, hoje, dentro da VBI, da área que eu sou responsável, a gente tem, eu diria que são 3 cadeiras, né? Obviamente são ocupadas por diversas pessoas ali que trabalham ali comigo. Mas eu tenho uma área que é responsável pelo reporting. Reporting é a área que vai fazer a parte dos relatórios, dos fatos relevantes, da comunicação. Vamos dizer assim, ela é a que fomenta o conteúdo. Então, ela tem que estar super próximo dos gestores para entender o que está acontecendo naqueles fundos, naqueles ativos e para poder comunicar da forma mais apropriada e no determinado, vamos dizer assim, da determinada forma. E aí eu tenho a área de comunicação, que é a minha área de marketing, que ela cuida da forma. Então, se o reporting cuida do conteúdo, a área de comunicação cuida da forma. Então, assim, por exemplo, vamos fazer uma nova aquisição, um ativo, a gente vai comprar um ativo novo. Poxa, como é que a gente vai explicar aquele ativo? Tem diversos indicadores para entender se aquele ativo, indicadores técnicos, indicadores financeiros. A gente vai contar, né, onde aquele ativo, qual que foi a história daquele investimento. Então tem, obviamente, uma parte ali de textual, né, que precisa ser escrita. E tem a parte também de consolidação de portfólio, localização e tudo mais. Só que eu poderia fazer isso tudo num documento de Word, onde eu escreveria ali 3 páginas. Mas quando eu falo ali de um ativo que ele existe, a pessoa pode passar na frente, visitar e tudo mais, existem formas que podem ser mais, vamos dizer assim, consumidas. Eu falo assim que... Didáticas, exatamente, didáticas, mais didáticas. Então, eu vou fazer... Aí o marketing, a minha área de comunicação, ela vai cuidar e falar, poxa, então tá bom, eu preciso entender, então deixa eu fazer uma apresentação, deixa eu fazer um vídeo. Vamos fazer um vídeo, vamos apresentar esse ativo em formato de vídeo, vamos lá no ativo. Vamos mostrar como é que é o ativo. Então, a gente tenta fazer isso para tentar atender tanto todos os públicos, né? Então, tanto o investidor institucional, que ele precisa das informações, ele precisa fazer ali as análises dele, para saber se aquele ativo ele acha que a gente comprou caro, barato, se aquele ativo faz sentido dentro do portfólio dele. E o investidor pessoa física também, e ele pode conhecer o ativo, né? Vamos dizer assim, ter uma experiência com aquele investimento melhor. Até porque, Felipe, tem uma coisa que é importante a gente mencionar, assim, quando a gente fala de investimento imobiliário. Hoje a gente tem em torno de 2,6 milhões de investidores, pessoa física na Bolsa, investindo em fundos imobiliários. E quando a gente olha para um pequeno investidor e tudo mais, investimento imobiliário é uma coisa que ele tem muita familiaridade, porque muitas vezes ele faz investimentos diretos. Né? Ele compra um apartamento, ele compra um terreno. Então, ele tem uma identificação com a classe, né? Então, é até engraçado, assim, quando eu vim de equities do mercado imobiliário e depois fui para fundos imobiliários, mas no fundo imobiliário eu tenho um investidor bastante engajado, eu tenho um investidor que questiona, né, que entra em contato com a gente no Fale com a RI, né, que a gente tem o nosso formato, ou através das redes sociais, para entender mais sobre o ativo, para entender sobre o valor de locação. Então, ele tem essa familiaridade. Então, essa forma de deixá-lo, de provê-lo com as informações, eu acho que promove, assim, entre nós uma troca que é bastante construtiva. Sem dúvida. A forma... Teve até aquele meme Faria Lima Elevator falando que, olha, você está aí pensando no seu PowerPoint e a OpenAI fez um slide com fundo branco e letras pretas. A OpenAI estava todo mundo esperando para ver. Tenta você, que está tentando mostrar um projeto, colocá-lo de pé, tentando chamar a atenção dos investidores, começar com letra branca e fundo preto e ver se alguém vai prestar atenção. Não? A forma é importante para valorizar o conteúdo, para dar cor para o conteúdo.
Esse é um ponto fundamental. E acho que você trouxe uma coisa super bacana, que é a gente, muitas vezes, conversando com gestores de fundos imobiliários, inclusive, a aderência do brasileiro para a compra de tijolo vira um concorrente em muitas frentes, que olha, ao invés de comprar um fundo imobiliário, eu vou lá e compro uma casa para aluguel. Mas você traz um ponto super interessante, que é a história do competition, né? Essa familiaridade também ajuda o mercado de fundos imobiliários a conversar com o investidor. Ele já sabe o que é comprar uma casa, ele já sabe como funciona o aluguel, ele tem algum cheiro do que é uma rentabilidade básica, que ele faz a conta de se você comprasse um apartamento de 1 milhão, quanto ele teria de aluguel. Então, isso já ajuda a ensinar bastante, educar bastante desse mercado, que é um problema que a gente tem em várias áreas do mercado financeiro, né? E aí os fundos imobiliários têm digamos, vantagem de ter parte dessa educação forjada na cultura do brasileiro de conhecer e explorar imóveis. Agora, vocês têm hoje, quantos fundos vocês têm hoje listados? São 11 fundos listados e temos 2 fundos que estão em ambiente CETIP, né? Então, eles são negociados, mas são negociados de forma exclusiva dentro das plataformas. E dentre esses 11, são setores diferentes também, né? O que vocês têm de construção de portfólio? Quais são as principais... como vocês organizam ali dentro das caixinhas as opções de investimento de vocês e como vocês veem a aderência do mercado a cada perfil de fundos? Bom, então, assim, a VBI, ela é verticalmente integrada, né? Então, o que isso significa? Para cada segmento que a gente atua, a gente tem um sócio responsável com um time dedicado a todos os investimentos que ali estão inseridos. Então, por exemplo, dentro do segmento de escritórios, o segmento de escritórios é um segmento que o nosso sócio fundador, o Rodrigo Abud, é responsável. E aí ele tem um time de 5 pessoas e elas se dedicam ali, cada um, obviamente, dentro da sua área de expertise, à gestão daqueles ativos. Então a gente tem ali uma pessoa responsável pela área comercial, uma pessoa responsável pela parte de gestão de propriedades, uma pessoa mais focada em originação, uma pessoa responsável técnico. E essas áreas, isso se repete para logístico, isso se repete para varejo, a gente tem alguns shoppings dentro da nossa carteira. Crédito tem uma estrutura um pouco diferente, né? Obviamente é mais originação de crédito, monitoramento e tudo mais, securities, depois a gente vai falar. Mas essas áreas, elas ficam responsáveis pela gestão dos fundos que a gente tem. Tanto os fundos imobiliários, quanto os fundos imobiliários listados, tanto quanto os fundos de total return. Bom, nós montamos uma família de flagships, que a gente chama, que são os originais da casa, né? Então a gente começou com o LVBI, que é o nosso fundo de logística. Esse é um fundo que nós temos um perfil de investir 50% em raio 30 São Paulo, que a gente considera que é a região com maior demanda, e 50% nas maiores capitais. Então a gente tem hoje um portfólio ali de 10 ativos, um fundo que vai completar esse ano 6 anos, foi o nosso primeiro fundo de portfólio, né? Foi onde a gente começou ali a ter um pouco mais vamos dizer assim, disseminação no mercado, né, sobre a própria VBI. E aí fomos construindo os outros fundos baseados um pouco nessa mesma regra, né, cada um com o seu segmento ali de atuação. Então, temos o PVBI, que é o nosso maior fundo, um fundo que vai agora para 3 bi de patrimônio líquido. É um fundo que foca em edifícios corporativos localizados em regiões prime de São Paulo. Então, hoje ele tem ali aproximadamente 70% do portfólio em Faria Lima, né, que é a região que tem maior demanda de lajes corporativos no Brasil. E aí temos um fundo de crédito, né, o CVBI, que foi também um dos nossos primeiros fundos, um fundo que tem foco ali em inflação. O RVBI, que é o nosso fundo de estratégia, que é o nosso hedge fund, que é um fundo que pode investir tanto em fundos imobiliários, como também um pouquinho de desenvolvimento. Ele traz uma pimenta ali para os investidores, com uma carteira, com uma seleção de ativos. E o que acontece é que, desde 2022, quando nós nos associamos ao Pátria, né, para quem não sabe, em 2022 o Pátria comprou 50% do capital da VBI, nós iniciamos uma estratégia de M&As. Né? Então a gente acabou comprando algumas gestoras,
assumimos alguns outros fundos também, que por algum motivo não eram o core daquela empresa, né, dentro do business, o business imobiliário normalmente não era o core, ou a gestora ficou pequena, né, porque a gente sabe que em 2000, não sei se o pessoal se lembra, mas agora na história recente, pouco antes da pandemia, teve um boom de gestoras, né, a gente estava falando do mercado americano, então o mercado americano é infinitamente maior que o Brasil, só que ele tem o mesmo número de fundos, né? Enfim, a gente tem mais de 400 fundos imobiliários no Brasil e existem mais de 100 gestoras no Brasil e muitas delas têm um AUM ali, né? Um valor de assets under management inferior a R$1 bilhão. Então, que é o que a gente considera que seria o mínimo ali para fechar a conta, para você poder manter os profissionais motivados, você manter um time ali de qualidade e tudo mais. Então, a gente acabou fazendo aquisições. Então, hoje, nessa família de fundos, nós temos diversos fundos que a gente passou a gerir. A gente começou a fazer um processo de consolidação, então alguns desses fundos acabaram sendo consolidados em carteiras de outros, mas a gente tem agora diversos fundos, alguns deles inclusive em estratégias similares, né, dos que foram os originais da casa, né, que é o caso no logístico. A gente tem um fundo chamado Pacelli, que é um fundo que a gente assumiu quando associou ao Patra. No escritório a gente tem alguns também. E aí, quando a gente sempre... essa é uma pergunta que a gente acaba recebendo recorrente, de como é que faz, assim, como é que a gente trabalha, né, dentro desse espectro. E aí é sempre assim, bom, cada segmento, ela faz a gestão de todos esses fundos. Os fundos, eles estão em localidades diferentes, eles não competem entre si, do ponto de vista de ativos. E a gente sempre vai olhar aí para potenciais sinergias, para eventualmente eles serem consolidados no futuro. Qual o AUM de vocês hoje? Hoje a gente tem um AUM de em torno de 10,5 bi. 10,5 bi. Exatamente. Agora vocês já passaram a barreira do 1 bi, vocês estão tranquilos, né? Dá para motivar bem a equipe. Pois acho que assim, a gente tem hoje um time bastante consolidado, né? São 18 anos de atuação. Então, todos os nossos processos, eles foram construídos muito com esse, vamos dizer assim, com esse nosso viés imobiliário, né? Então, todo mundo tem bastante experiência imobiliária. A gente já passou por diversos momentos, inclusive de crise, né? Alguns momentos difíceis, né? Do mercado imobiliário cíclico. A gente já passou por alguns testes e isso é importante. E a nossa experiência em desenvolvimento, eu acho que agregou muito dentro desse processo, porque a gente estruturou processos internos, inclusive, assim, SAP, né, porque a gente já fez gestão de obras, já tivemos problemas, assim, no passado, tivemos problemas, por exemplo, com um parceiro, um construtor que quebrou e a gente teve que assumir a obra, a gente teve que fazer, então a gente teve que entrar realmente, né, no dia a dia ali da operação. Então a gente tem toda essa experiência aí de quase 20 anos aí no mercado, né? Então eu acho que isso acaba contribuindo bastante, né, nesse processo aí de gestão do dia a dia. E quando você, por exemplo, você tem o fundo logístico, foi um dos primeiros da casa, mas você tem fundos, por exemplo, de escritórios comerciais, lajes corporativos. Vocês conseguem enxergar diferenças no perfil do cotista? Cotistas que têm preferência por uma determinada classe de fundos têm um comportamento, um giro diferente, um comportamento diferente, buscam informações diferentes entre os segmentos de fundos? Não muito. O que a gente acontece, às vezes, é mais quando a gente separa papel e tijolo. É claro, as pessoas têm preferências, né? Assim, às vezes... Os nossos fundos, quando a gente faz a controle do nosso passivo, muitos dos nossos investidores investem em mais de um fundo. E isso a gente considera como um indicador positivo, né? Um indicador ali de confiança da classe. Mas o nível de questionamento e a forma com que ele se relaciona conosco é muito similar. No caso de papel e tijolo, já tem algumas questões, porque eu acho que é mais na questão do entendimento, né? Então, para fundos de papel, especialmente fundos de crédito, eles costumam, né, ter um rendimento, ali, um yield, um dividend yield maior, porque ele distribui inflação.
Sim. Então, e o fundo de tijolo, teoricamente não. Só distribui a parte de ele vai distribuir, obviamente o portfólio dele vai ser reajustado anualmente, né, porque são contratos de locação, então você tem ali um certo desfazamento, mas a cota, ela é valor, tem uma apreciação da cota porque aqueles ativos são valorizados, né, diferente de um fundo de papel, que geralmente vai negociar muito próximo ao valor patrimonial, então você tem, vamos dizer, componentes diferentes na sua rentabilidade, né, então no fundo de tijolo você tem tanto, você vai olhar a TIR, né, que você vai ter tanto a sua rentabilidade total, você vai ter tanto o seu rendimento mensal, né, que você vai receber ali o dividendo, que é resultado daqueles contratos de locação, e uma potencial apreciação da cota uma vez que você for vender lá na frente. No caso do fundo de papel, isso ele pode até negociar com algum prêmio, mas o prêmio sempre vai ser menor, né, porque os ativos eles estão sendo precificados diariamente, mensalmente, depende um pouco do fundo. Então ele não teria por que se apreciar tanto, né, ter um prêmio tão grande. E o que a gente vê é que, às vezes, o cotista ele fica comparando o produto. Ah, mas não, eu prefiro, não vou investir no fundo de tijolo porque ele está pagando, por exemplo, um fundo de escritório está pagando 8,5% de dividend yield, um fundo de crédito está me pagando 11%. Só que são coisas diferentes, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente fica tentando, né, explicar, que, na verdade, o Abud, nosso sócio fundador, ele costuma falar, não é fla-flu, não é hoje eu vou investir, agora eu vou investir em crédito, agora eu vou investir em tijolo. Uma carteira, ela deveria ter os dois componentes, né? Até por uma questão de diversificação e tudo mais, né? Então, nós somos defensores da classe fundos imobiliários, e não papel ou tijolo. E para o cotista, especialmente pessoa física, é um pouco mais difícil compreender a dinâmica de risco de crédito, né? A gente estava comentando, o que a gente comentou da questão cultural auxiliana, entender o que é um fundo de tijolo, pro crédito ela já não existe, né? Então você tem que ir ensinando ali, olha, o que é um high yield, o que é um high grade, agora a gente está olhando mais para tentar capturar esse spread, agora não compensa, vou pegar um spread menor. Esse entendimento já é um pouco mais difícil do investidor, né? É bem mais difícil e assim, quando acontece eventualidades, né, no mercado, por exemplo, em fundos mais high yield, isso existe até uma certa contaminação geral. E assim, são produtos muito diferentes, né? Tem excelentes produtos no mercado, com um perfil mais de high grade, os perfis de vamos dizer, high yield, ele tem um risco maior, então é importante a pessoa, né, estar ciente, né, de uma eventual inadimplência. E a gente, assim, no dia a dia, a gente tenta nos nossos relatórios, eu acho que até os fundos de crédito é um desafio maior até do ponto de vista de comunicação. Porque você pensa que tem uma carteira ali que você vai ter 40, 50, dependendo um pouco do fundo e do perfil do gestor, uma quantidade enorme, né, de ativos. E aí, se você ficar explicando cada um deles, você vai ter um relatório de 90 páginas. Então, você precisa ser sucinto, mas ao mesmo tempo você precisa ser transparente para dar informação e ele precisa para que ele possa entender o risco que ele está tomando, qual que é a carteira dele e tudo mais. Então, assim, isso é um desafio. A gente teve um momento ali onde tiveram alguns problemas, né, em alguns fundos de recebíveis, com questões ali de inadimplência maior. E o que a gente escutava muito dos nossos investidores, especialmente assim, até da dinâmica com os assessores, né? Ele falando, mas tá difícil às vezes agora a gente falar sobre um fundo de crédito, porque o investidor ele sofreu muito, né, com esse ou aquele fundo. E a gente fala, poxa, mas são fundos completamente diferentes, né? São riscos diferentes. Mas é difícil esse processo, porque às vezes ele olha lá, faz um filtro pelo retorno maior, e aí ele acha que todos os fundos são iguais. E, obviamente não é, né? Às vezes você tem um retorno um pouco menor, significa que você está tendo um pouco menos de risco, né? Você pensa, a gente até brinca, né? No papel, todo mundo aceita, o papel aceita qualquer coisa, né? Então uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que não vai te pagar, ela aceita tomar CDI, mas sei lá mais o quanto, entendeu? Porque ela não vai te pagar mesmo, né? Então, tanto faz. Então essas coisas a gente precisa, acho que o investidor precisa tomar bastante cuidado quando ele vai fazer a seleção dos fundos, porque realmente, se ele tiver uma carteira ali com produtos
que não foram bem estruturados, que não tem uma garantia, uma razão de garantia que faça sentido, não tem, realmente você vai ter problemas. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Juliana Freitas, Head de Relações com Investidores e Comunicação da VBI Asset, sobre o mercado de real estate no Brasil, como investir, as diferenças nos produtos de fundos imobiliários, sejam papéis, sejam tijolos, como você pode utilizar este veículo para compor melhor a sua estratégia, a sua carteira de investimento. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Juliana Freitas, Head de RI e comunicação da VBI Asset, falando um pouquinho sobre o mercado de real estate, falando um pouquinho sobre os produtos, veículos de investimento imobiliário, mas também como pensar a alocação desses recursos, desses veículos, como eles podem contribuir com a sua carteira de investimentos, quais são os pontos de atenção. A gente terminou o último bloco, Juliana, falando sobre as diferenças dos fundos de papéis e tijolo e como os fundos de papéis acabam, em alguns pontos, sendo um pouco mais abstratos para o investidor. Eu queria voltar nesse assunto, mas aí olhando um pouco para os ativos alocados. Como muda o processo, você comentou dos logísticos, ter o raio de proximidade com as capitais como um direcionador de produtos. Como vocês olham, segmentam e se posicionam nos fundos de papéis? Como é escolher e comprar crédito? Tá. Bom, essa é uma pergunta um pouco mais técnica, né? Nos fundos de crédito, a gente procura ter uma diversificação por segmento, né? Então, o nosso foco é que os ativos, a gente tem uma carteira que tenha um pouco de cada um dos segmentos. Então, tem um pouco de crédito de logística, tem um pouco de crédito de escritórios, tem uma parcela de residencial, uma parcela de loteamento, uma parcela, muitas vezes, até de outros segmentos que, por exemplo, a gente não atua na ponta de tijolo, que é hotéis, educacional, enfim. A gente procura uma carteira mais diversificada, até porque para que a gente fique menos suscetível a eventuais questões ali, algum problema de ciclo, né? Então a gente acaba, é um mitigador de risco a gente ter essa diversificação setorial, né? Então, quando a gente faz as alocações, e aí quando a gente pensa em geografia é a mesma coisa. A gente quer ter uma carteira diversificada, né? Então entre as diversas regiões, sendo que até pensando e trazendo ali o CVBI, que é o nosso principal fundo de crédito, está listado na Bolsa desde 2019. E só existe uma região que a gente pode ter uma concentração ali maior, que é São Paulo. E por que São Paulo? Porque São Paulo é a maior economia, né, do Brasil, então a gente entende que a gente consegue ter oportunidades de crédito maiores no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Os demais a gente acaba limitando ali em até 10% a nossa alocação. E brincando um pouco com essa alocação, lógico, não precisa revelar ali o segredo, né? Mas de novo, fazendo o paralelo de logístico, onde a localização, a proximidade dos centros urbanos é o determinístico, quando vocês olham empreendimentos comerciais, tem uma região de preferência também? Sim, tem também uma região de preferência, né? Então, assim, quando a gente está olhando um crédito de um edifício corporativo, obviamente que a gente tem preferência pelas mesmas regiões, acaba sendo também... a gente adoraria se o crédito corporativo fosse somente na Faria Lima, né? Então, sim, até porque a gente vai olhar o risco de crédito, né, daquele empreendimento, então vai ter que pensar no risco de locação e tudo mais. Então, sim, acaba tendo as mesmas características. É claro que, por exemplo,
No caso do CVBI, o CVBI já teve um ativo de crédito corporativo no Rio de Janeiro, coisa que nós não temos hoje nenhum ativo corporativo na nossa carteira, nos nossos fundos. Por quê? Porque tinha um contrato longo, porque as garantias faziam sentido. Então, assim, ele pode ter alocações que, de repente, a gente não tem nos nossos fundos de tijolo, mas aí, claro que as garantias, elas vão ter que ser super bem estruturadas, a rentabilidade, de repente, vai ser uma outra rentabilidade, né, que a gente vai requerer para aquele produto parar de pé dentro da carteira. Então, assim, mas do ponto de vista de guidance, de localizações e região, acaba sendo um pouco similar. E queria beber um pouquinho na fonte da origem da casa também, que voltando lá um pouquinho nos fundos de desenvolvimento, né? Como você já comentou, que os fundos de desenvolvimento geralmente têm uma característica de passivo diferente. Eles vão buscar os fundos institucionais, até pela curva J, eventualmente vai demandar capital, e não tem aquela janelinha de distribuição de rendimentos, como os fundos de renda que o investidor de varejo está mais acostumado. Quando a gente pensa nesse investimento, já comentou, né, de eventualmente a gente encontrar problemas como o incorporador que eventualmente quebra e você tem que assumir um pedaço da obra. Tem muita geração, a divisão de geração de valor ali fica entre encontrar projetos ali, oportunidades que estão descontadas e gerar de fato valor pelo desenvolvimento, pela expertise. Como é que fica esse equilíbrio nos fundos de desenvolvimento? Bom, um dos principais fatores ali, quando a gente pensa em desenvolvimento mesmo, e, aliás, de uma forma geral, numa alocação de um ativo imobiliário, a gente entender a localização daquele ativo, né? Então, fazer uma boa aquisição, ela depende, obviamente, de localização, qualidade, potencial quando a gente está falando de um ativo performado, da qualidade daquele imóvel, porque isso vai refletir na qualidade da locação, qualidade do produto, e obviamente depois em rentabilidade, quando você eventualmente vai vender, prestação. Mas tem uma questão básica, que é o preço, né? Você tem que comprar num preço que faça sentido e que você consiga desenvolvê-lo e tenha potencial para depois desinvesti-lo, né? Então, assim, essa análise esse estudo de viabilidade, né? Entender o potencial daquele, vamos supor, quando a gente está fazendo um desenvolvimento, entender aquele terreno, a vocação daquele terreno, entender o custo de construção, é um edifício corporativo, vai ter CEPAC, não tem CEPAC, todos esses tipos de detalhes são super importantes para a escolha do prestador de serviço. Então, assim, é um trabalho de anos, né? Quando a gente está falando de um edifício corporativo, por exemplo, a gente está falando de, no mínimo, 3 anos ali, entre todo o processo. Então, assim, é um processo super longo que precisa ser feito, especialmente vamos dizer assim, quando você está fazendo a definição daquele investimento, né? Quando você vai colocar ali naquele seu fundo, ou quando você vai apresentar para o investidor, é necessário você fazer uma análise super, super crítica ali dos detalhes e das eventualidades. E, obviamente, você tem que ter algum tipo de margem, né? Porque eventualidades vão acontecer, às vezes o custo da obra vai aumentar mais do que você estava prevendo, você vai ter algum custo adicional, que, enfim, né, que para o uso, né, porque isso seja necessário lá na frente. Então, e aí para rentabilidade, é claro que você vai ter todo esse processo, né? Então, todo o processo de definição de produto, de entrega de produto, e para que você entregue aquele retorno para o investidor, você também tem o timing, né? Você tem toda a questão do timing. Quando que você vai vender esse produto? Porque muitas vezes você tem um produto excelente, né? Você desenvolveu no custo certo e tudo mais, mas se você tiver num momento macro, onde esse momento ele tá, a gente muito mais estressado e tudo mais, e o investidor da outra ponta, ele não tem
a paciência de esperar para fazer aquele desinvestimento, de repente a rentabilidade não vai ser a que você poderia entregar. Então é por isso que esse alinhamento e muitas vezes é o investidor institucional que acaba topando esse tipo de produto, porque você faz ali muitas vezes um aporte de capital nos primeiros 12, 24 meses, né? Então você vai aportando dinheiro naquele fundo, você não recebe nada, o fundo está ali desenvolvendo, muitas vezes ele tem algum tipo de alavancagem, então mesmo quando ele está locado, você continua não recebendo e você só vai receber lá na frente. E aí, às vezes acontece que você tem um ativo que você fala, olha, eu vou ter 24 meses de construção, 1 ano de aprovação, 24 meses de construção, então a partir do momento que eu começo a aprovação, você vai ter que começar a colocar ali os primeiros aportes, né, pra gente poder fazer todo o processo, depois vai ter o processo de construção e eu vou vender em 1 ano. Chega nesse processo, tudo andou, né, conforme o previsto, né, não teve atraso de obra, não teve nada. Chega nesse final desse processo, você tem uma pandemia, por exemplo. Poxa, não tem mercado. Se você for forçado a vender, de repente você vai vender, né, você não vai vender no preço certo. Então a rentabilidade que você tinha previsto pode não ser a mesma. Então esse alinhamento com esses investidores, de falar, poxa, esse ano não é o melhor momento, ou esse não é o melhor mercado, vamos esperar mais 12, ou o contrário, falar, cara, eu tinha falado que pra você que eu ia te vender daqui, que eu ia vender o projeto em 2 anos, mas analisando o contexto do mercado, eu acho que esse é o meu melhor momento. Então talvez seu múltiplo sobre o capital investido não vai ser tão alto, mas sua rentabilidade vai ser, porque olha, a gente tem aqui, tô vendo esse momento de instabilidade ali na frente. Então esse alinhamento com o investidor ao longo da vida desse produto é super importante. É super importante para você realmente entregar, né, o melhor retorno possível, né, para esse fundo, para esse investidor. E até falando um pouco de ciclos, a gente está num momento atualmente que esperava-se uma redução de juros, né? Então, produtos fluxos pensados de mais longo prazo pareciam oportunos no fim do ano passado, e a gente acabou tendo uma mudança desse perfil, uma mudança dessa inclinação, tanto para juros globais quanto especificamente no caso do Brasil. A gente entrou o ano discutindo se a gente já está acima ou abaixo de 9 para a Selic no fim de ano, e agora a gente está falando de parar com 10,25 e é isso aí, né? Como é que fica o investimento em fundos imobiliários nesse cenário? Bom, fundo imobiliário é extremamente sensível à curva de juros. Então, assim, se a gente for olhar assim, até os últimos 45 dias, né, que a gente teve uma piora, né, na curva de juros futuro, especialmente os fundos de tijolo, eles estão sendo muito penalizados, né? Então, assim, esse entendimento de entender que a cota do secundário ela vai estar muito atrelada à curva de juros futura é super importante, porque muitas vezes a gente tem uma depreciação do valor da cota de algum fundo, né? Estou falando aqui dos nossos fundos, mas isso é uma coisa do mercado. E aí a gente recebe um monte de diversos questionamentos, né, sobre o fundo, sobre a carteira, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa... E não isso é cenário macro e, enfim, não tem muito o que fazer, né? Quando a gente olha uma expectativa de juros mais baixo, a gente sempre pensa em apreciação de cota para os fundos imobiliários. O que a gente vê hoje é que esse processo, ele vai ser mais lento, né? Então, tiveram diversas captações, né, especialmente para tijolo, nos últimos 12 meses. Eu acho que os fundos, você pega o XPML, né, o nosso próprio PVBI, a gente fez captações grandes, então a gente conseguiu captar volumes expressivos. Eles estão fazendo, acho que aí o que vai depender é um pouco da alocação, né? No nosso caso, a gente está alocando aí em ativos de Faria Lima, comprando no yield aí que a gente entende que vamos dizer assim, apropriado ali para o portfólio.
E aí a gente espera, né, uma valorização, até por conta do valor de aquisição dos ativos e tudo mais, mas sempre pensando como isso vai refletir no secundário, com juros um pouco mais altos, isso deve ser um pouco mais lento do que a gente estava antecipando, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente acaba vivendo no dia a dia e não tem muito como prever, né? O cenário macro, ele é determinante em fundos imobiliários, acho que no mercado como um todo, mas fundos imobiliários é muito relacionado. O ponto você vai deixar sua carteira alocada nos componentes de juros de maneira diversificada. Não adianta tentar acertar o olho da mosca e pegar a inversão de ciclo, que é gestores de multimercados que o digam, né? Sem dúvida. Provavelmente você vai errar na perna de ida e na perna de volta. Eu acho que assim, a gente nos últimos 45 dias, a gente teve uma depreciação considerada, né? Então, como você disse, é sempre difícil você acertar o olho da mosca ali. Então, pode ser um momento de oportunidade, né? Para uma entrada, para o investidor que não tá investido ou que quer aumentar a alocação, porque que essa recuperação deve acontecer, que os juros devem cair mais para o próximo ano, isso deve acontecer. Então, assim, se a gente chegou no momento de depreciação, né, vamos dizer assim, a mínima desse momento agora ou não, é difícil dizer, né? Mas eu acho que o grande ponto é sempre você pensar em diversificação, né? Os fundos imobiliários, eles são os investimentos, né, que a gente fala que é a porta de entrada para fundos alternativos, para investimentos alternativos, né? Quando você pensa numa carteira diversificada, você tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter renda fixa, você tem que ter ações, você tem que ter também investimentos imobiliários, né? Na nossa visão, sem dúvida. Então, assim, uma carteira ótima, e aí que vai enfrentar esses momentos de uma forma mais resiliente, é uma carteira diversificada. E aí, assim, acho que é importante entender que renda variável, né, tem volatilidade e acho que vai ter momentos ali onde você vai ter um pouquinho mais vai ter um pouquinho mais de estômago, vamos dizer assim. Maravilha. Juliana, a gente está caminhando para o final. Queria agradecer sua participação aqui, dividir um pouco desse conhecimento conosco e, naturalmente, deixar à vontade, você deixar seus canais, redes sociais, tanto da gestora quanto os seus canais. Quem quiser também saber um pouco mais sobre os fundos, acompanhar os vídeos que a gente estava comentando nos bastidores aqui, o espaço é seu, fica à vontade. Bom, Felipe, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme participar desse bate-papo e contribuir aqui com a jornada dos investidores. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a VBI, acesse o nosso site, que é vbirealestate.com. Nós temos também um canal no YouTube e no Instagram, onde a gente costuma publicar um pouco mais sobre os nossos produtos, os diferentes fundos da casa, que é VBI Real Estate. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado à VBI por ceder aqui a participação da Juliana. E muito obrigado, novamente, a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, quem pensa esse mercado, para esse bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, trazendo referências, trazendo os gestores que pensam as suas carteiras de investimento para trocar essas ideias com vocês, mas também trazendo empreendedores, outros participantes de mercado, para ajudar a pensar fora da caixa os seus investimentos e como você pode dar aquele passo diferente que você não está pensando que está no seu radar, mas que vai fazer o mercado do próximo período. Lembrando sempre que esse programa é uma parceria da Com Dinheiro com a BBC News, justamente para trazer esses profissionais de mercado. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, sobre os nossos produtos, como nós podemos ajudar a você e ao seu negócio, aos seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br
Deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, o seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.